Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. João Lourenço responde a Adalberto Costa Júnior sobre o debate para as eleições. O mesmo ainda disse que o MPLA só irá devolver o patrimônio da UNITA caso os mesmos devolvam o patrimônio nacional de Cabinda Cunene por eles destruído. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site MSTV, é isto mesmo. João Lourenço responde a Adalberto Costa Júnior, né, sobre a situação do debate público, tá entendendo? É basicamente isso. Olha, eu quero pedir para vocês, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, por favor, inscrevam-se no canal, que é muito importante, família. Deixa aquele like maroto, é muito importante. Partilha o vídeo para com outras pessoas, que também é muito importante, tá entendendo, família? E é basicamente isso, ok? Então, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha, família, no seu discurso, né, de hoje no Kwanzaa Sul, João Lourenço disse: debates não trazem comida na mesa. Nós estamos preocupados com o país, com o povo, com aquilo que falta ao povo. Portanto, de nada adianta perder tempo em debates. Pensemos coisas mais sérias. Temos muitas experiências de governação e o que outro lado só está preocupado com o populismo. São pessoas populistas. O seu vice tem mais percurso histórico e político e já recorreu à presidência da República por 2 vezes. Só posso dizer que ele está emocionado. É a primeira vez que vai concorrer. É algo que nunca viu. Entende-se? Concluiu. Família, é basicamente isso. Eu só não entendo por que o João Lourenço está com medo mesmo. Até hoje não entendo, velho. Debata-se. Debata-se. Tá entendendo, família? E a família, até agora eu não entendo por que João Lourenço está com medo, não quer debater. Mano, esse argumento é um argumento podre, velho. Muito podre mesmo. E ainda isso, o próprio João Lourenço também veio a público a dizer que só irá devolver o patrimônio da UNITA. Tá entendendo? É isso mesmo, só irá fazer devolução do patrimônio da UNITA caso os mesmos devolveram todo o patrimônio, né, do país que a UNITA supostamente destruiu de Cabinda Cunene. Tá entendendo? Quer dizer, estamos em 2022, eles continuam a falar de guerra. O argumento ainda é guerra. E é triste, família, o que João Lourenço falou hoje no Kwanzaa Sul. E eu também não entendo como é que o povo do Kwanzaa Sul aceita ouvir esse discurso, velho. Não entendo, muito sinceramente. Tá entendendo? Não entendo que até hoje, por que o povo ainda aceita ouvir esse discurso? Era para o povo das costas. Do momento que ele começa a falar de guerra, era para o povo das costas. Vamos lá ouvir aqui o que esse presidente disse. Ok, let's seguir. Mas eu vou vos fazer uma pergunta. Algum de vocês deve ser empreendedor, homem de negócios, tem a sua empresa e precisa de admitir alguém para ocupar um posto. O que é que vocês fazem? A primeira coisa, quando se apresenta um candidato a ocupar esse posto, a pergunta que o empregador faz é: o que é que você sabe fazer? O que é que você já fez na vida que me dá a garantia de que se eu te der esse posto de trabalho, você vai cumprir no interesse da minha empresa? Você tem que me dar essa garantia. E se nunca fez nada, pelo menos tem que dar a garantia de que tem a capacidade de rapidamente aprender e portanto, cumprir com as suas obrigações nesse posto de trabalho. Não é assim que o empresário faz? Então, vocês eleitores, ponham-se no lugar do empresário. As eleições são para governar Angola. Imaginem que Angola é uma grande empresa. Angola é um grande projeto. E todos nós queremos o sucesso desse projeto Angola. Queremos ou não queremos? Se queremos viver bem, temos que querer o sucesso do projeto Angola. Então, quando
algum partido político vos bater à porta a vos pedir o voto, façam essa pergunta. O que é que você já fez que me dá a garantia de que você vai levar a bom porto o projeto Angola? Olha a visão do líder, camaradas, atenção! O voto é no número 8. O voto é no nosso candidato, camarada presidente João Lourenço. Eu não sei dos 8 partidos que estão a concorrer, para além do MPLA, não sei se existe mais algum que está em condições de vir responder. Eu tenho muitas dúvidas. Mas nós MPLA, estamos preparados a todo momento para responder. Para dizer, votem em nós, votem no 8, votem no MPLA, nós vos damos a garantia de governar bem Angola, damos-vos a garantia de fazer com que o projeto Angola seja um sucesso. Mas vamos explicar porquê. Não é só falar por falar. Nós vamos, com todo respeito, explicar ao potencial votante, ao eleitor, por que que nós damos essas garantias. Nós vamos dizer o que é que já fizemos e o que é que nos propomos fazer depois do dia 24 de agosto. E o que é que o MPLA já fez ao longo dos tempos em prol do povo angolano? O MPLA, houve 3 partidos de libertação. Embora alguns, em vez de disparar contra o inimigo, às vezes colaboravam com o inimigo. Mas isso pertence ao passado. Há 3 partidos de libertação. Desses 3 partidos de libertação, em 1975, quem é que proclamou a independência ali no Largo 1º de Maio? É o MPLA, não é? Foi só o MPLA, só podia ser um. Foi o presidente Agostinho Neto. Presidente de quê? Presidente do MPLA, não é? Então, a independência, que é o bem maior que qualquer povo almeja, foi conseguida em benefício dos angolanos por quem? Pelo MPLA, não é? Foi ou não foi o MPLA? Caros camaradas, logo depois da independência, o nosso país foi invadido, não? Vocês do Kwanza Sul lembram-se bem da histórica Batalha do Ebo? Lembram-se ou não se lembram? Lembram-se da invasão do exército sul-africano ali no sul do nosso país, em que arrasaram, destruíram a cidade de Ongiva, ficou em escombros. Sabem disso, não é? Era preciso combater esse inimigo, combater os invasores do nosso país. Quem é que combateu o regime do apartheid? É o MPLA ou não é? É evidente que não é o MPLA partido que de armas na mão combateu o apartheid, mas é o governo de Angola, suportado pelo MPLA,
as Forças Armadas Nacionais, de um governo que tinha maioria parlamentar do MPLA, que teve a coragem de quebrar com o mito da invencibilidade do exército do regime do apartheid. Agora perguntem, dentre os 7 candidatos às eleições neste ano, nesse momento da luta contra os inimigos da Angola, de que lado é que eles estavam? Em vez de estarem do lado dos angolanos, a combater o invasor estrangeiro, de que lado estavam? Eles estavam do lado do inimigo do povo angolano. Isso chama-se traição. Traíram a causa do povo angolano. É ou não é? Está registado, camaradas, a história não se apaga. Mas o MPLA não se limitou a combater o regime do apartheid aqui no nosso território, no Cunene, no Cuito-Guanaval e em outras localidades. Nós contribuímos de forma decisiva para a derrota do regime do apartheid, o que conduziu à libertação dos povos irmãos da Namíbia, da África do Sul e do Zimbábue. Agostinho Neto dizia, a continuação da nossa luta está na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue. E nós respeitamos o que o Agostinho Neto disse. Respeitamos ou não? Namíbia está independente, o Zimbábue está independente, a África do Sul está livre e com um regime democrático. Portanto, quando vos forem bater a porta, a pedir o vosso voto, vocês façam só uma pergunta. Naquele momento difícil, em que a população e o governo da província do Cunene tiveram de se refugiar para a província vizinha da Huila, onde é que vocês estavam? De que lado é que vocês estavam? É só fazer essa pergunta. Quando fizerem essa pergunta, ele vai virar as costas e ir-se embora. Vai-vos pôr xoxo, mas que ponha quantos xoxos quiser. É a voz do nosso líder. Viva o camarada presidente João Lourenço! Viva o MPLA! Com a camisola 8 no dia 24 de agosto, a vitória! A vitória! Caros camaradas, depois das eleições de 1992, ou seja, as primeiras eleições multipartidárias que tiveram lugar em Angola, era suposto o nosso país viver em paz e desenvolver-se, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Lamentavelmente, um dos concorrentes destas eleições do dia 24 entendeu contrariar a vontade do povo e pegou em armas, não é? É um dos concorrentes, não se esqueçam, hein? Pegou em armas e colocou o país numa situação de guerra que durou bastantes anos, que só terminou a 4 de abril de 2002. O país foi destruído, perderam-se vidas humanas e era preciso acabar com a guerra. Era preciso trazer a paz e reconciliar os angolanos.
Agora perguntem que partido é que mais uma vez salvou os angolanos? Ou seja, quem é que lutou e conseguiu trazer a paz e promover a reconciliação entre os angolanos? É o MPLA, é o presidente do MPLA, na altura, o camarada presidente José Eduardo dos Santos. É ou não é? Foi o camarada presidente José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA na altura, que trouxe a paz e a reconciliação. Portanto, é mais um grande feito do povo angolano liderado pelo MPLA. E nessa altura, em abril de 2002, os nossos adversários estavam muito debilitados, até do ponto de vista físico. O presidente José Eduardo dos Santos foi magnânimo. Alguns deles estavam numa situação em que bastava empurrar assim com 2 dedos, caíam. A história não se apaga, camaradas! O presidente José Eduardo dos Santos salvou-lhes as vidas. Alguns deles, das chefias desse partido, foram levados para o hospital militar e aí os médicos salvaram-lhes as vidas. Mas, onde é que eu quero chegar? O que eu quero dizer é que aquele que lhes salvou, lamentavelmente, perdeu a vida há dias. Portanto, estou-me a referir ao presidente José Eduardo dos Santos. Os angolanos, de uma forma geral, dos partidos políticos, da sociedade civil, até estrangeiros, os diplomatas, foram durante 7 dias, de forma ordeira, prestar homenagem ao presidente José Eduardo dos Santos, na Praça da República, em Luanda, e em todas as províncias de uma forma geral. Vocês viram lá algum desses que foi salvo pelo José Eduardo dos Santos a ir prestar homenagem a quem lhes salvou? Eu não vi ninguém. Então, que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa? Não foram prestar homenagem ao salvador deles. Não apareceram. Foram 7 dias. Se fosse um dia, podiam dizer, bom, estávamos ocupados e tal, estávamos a contar que continuasse amanhã, mas afinal só foi um dia, tinham desculpa. Foram 7 dias. Em nenhum deles vimos lá os dirigentes do partido que foram salvos por José Eduardo dos Santos. Portanto, não é preciso dizer mais nada, só por isso a gente está a ver que tipo de pessoas são. Que tipo de partido político é? Quem é que vai votar neles? Ninguém. Ninguém. Mas a mesma guerra que durou anos, destruiu o país, as infraestruturas e era preciso reconstruir. Quem é também que reconstruiu o país, pelo menos começou a reconstruir o país, uma vez que isto é um processo contínuo, não está terminado. Foi mais uma vez o MPLA que conseguiu financiamentos avultados, porque o país estava muito destruído, para reconstruir o essencial para que a economia funcionasse, para que os cidadãos angolanos
vivessem melhor. Aquilo que destruíram, nós construímos. Aquilo que os outros destruíram, o MPLA, ou seja, o governo do MPLA, construiu. E ainda continua a construir, é ou não é? MPLA, a força do povo! MPLA! MPLA! Mas sabem a melhor? O cúmulo do descaramento, sabem qual é? O cúmulo do descaramento. Escreveram para o Presidente da República a pedir a devolução do património deles. Quem é que vai entregar ao povo angolano o património por eles destruído? Entenderam bem a gravidade do pedido? Eu vou repetir. Escreveram ao Presidente da República a dizer: devolvam-nos o nosso património. Então, vocês estão no direito de lhes pedir que eles devolvam o património nacional, é ou não é? E não é pouco. Então vamos fazer um deal, como dizem os de expressão inglesa. Vamos fazer um acordo. A gente devolve-lhes o património deles, que deve ser pouca coisinha. Não vale nenhum. Na condição de eles devolverem todo o património nacional de Cabinda Cunene por eles destruído. E a família, epa, é lamentável, muito lamentável mesmo, tá? O vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque estamos em notícia. Você não sabe a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a falar a letra família de Olho continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem as vossas opiniões, que é muito importante. É tu mundial, é tu na próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maninha.